Anteontem, eu postei aqui no canal um Shorts, e pra surpresa de ninguém pelo assunto dos Shorts principalmente, ele estourou e já tá passando 60 mil views. Mas o alcance do vídeo aqui não importa tanto, o que eu gostaria de falar mesmo é sobre os comentários. Quando eu resolvi fazer um vídeo com o título Verdades que ninguém aceita sobre Demon Slayer, eu fui ali pra falar o óbvio do óbvio, algo que era pra ser 100% um consenso geral, mas como sempre, tem pessoas que vêm nos comentários, xingam, ofendem o intelecto, me chamam de burro, cego, analfabeto, e tem alguns ainda que usam o termo retardado, mas fazer o que, né? Nem sempre todo mundo é educado. E como eu também não tenho sangue de barata, eu cheguei até mesmo a me exaltar com uma pessoa aí dos comentários, e cara, sinceramente, eu peço desculpas pra você, com certeza você sabe de que eu tô falando. Eu realmente perdi a linha e quero me desculpar. Porém, agora nesse vídeo, eu vou responder quem me xingou e quem não me refutou de maneira alguma, e como eu vou responder as pessoas. Bom, eu vou explicar ponto a ponto tudo o que eu falei naqueles shorts, todos os fatos que eu falei sobre Kimetsu no Yaiba, eu vou explicar agora, então vamos lá. Primeiro, eu quero falar de algo que realmente é bem importante, porque um garoto veio aqui nos comentários e me chamou de burro, e eu acho que ele sentiu mista inteligência por falar algo assim. Primeiro, que no comentário dele, ele criticou se eu sabia ou não a diferença de subjetividade e objetividade. Então vamos lá. Objetividade e subjetividade são palavras antônimas, ou seja, ambas significam o oposto uma da outra, são palavras opostas. A primeira, no caso objetividade, é aquela que representa a ideia do que é direto e prático, algo que não é relativo de pessoa para pessoa, e a subjetividade é algo que se refere à interpretação pessoal, ou seja, seria a minha visão sobre algo. O vídeo em questão, o Shorts Verdades que ninguém aceita sobre Kimetsu no Yaiba, não foi feito com base na subjetividade, e sim na objetividade. Eu fiz ele com o que está escrito e descrito no material original de Kimetsu no Yaiba, que foi escrito pela própria autora de Demon Slayer, Koyoharu Gotouji. E agora eu vou explicar uma por uma as citações que eu falei lá no vídeo. Primeiro, Moichiro e Obanai são lentos e fracos fisicamente. Isso é um fato. E está nos fanbooks oficiais de Demon Slayer e nos poucos ranks que a autora entregou a nós leitores. Primeiro, temos um ranking com o seguinte título: Classificação de rapidez dos Hashiras em uma corrida. Um ranking que a autora dá vários detalhes sobre o jeito de correr de cada caçador. Primeiro ponto que eu quero deixar bem claro: a autora de Demon Slayer não é uma pessoa burra, ela não tem nenhum tipo de problema mental, ela não tem problema intelectual, ela não desenha uma página à toa, de forma sem sentido nenhum. É óbvio para qualquer ser humano que um ranking de corrida é um ranking de corrida, e quem está em primeiro nesse ranking é naturalmente mais rápido, é aquele que se desloca mais rápido em um determinado período de tempo. Para quem for leigo e não está entendendo nada do que eu estou falando, vamos para o dicionário de Oxford. O dicionário de Oxford define a corrida da seguinte forma: ato ou processo de correr, caminho percorrido entre dois pontos. Bom, agora que temos a definição do que é corrida, e todo mundo agora sabe o que é uma corrida, temos Obanai Guru na 7ª posição e Moichiro Tokito na 8ª posição desse ranking. Os dois na frente apenas de Mitsuri Karoji. Isso é oficial. Esses três não se deslocam de um ponto ao outro de forma rápida, eles são lentos no quesito velocidade de deslocamento, e tem explicação para isso que eu vou explicar já já. Vamos falar agora do ranking da Gotouji de força física. Nesse ranking, a autora descreve Moichiro Tokito e Obanai de maneira curta e grossa. Moichiro é alguém normal, e Obanai é alguém um pouco fraco, ou seja, comparados a Tomioka, Rengoku, Sanemi, Mitsuri, Tengen e Gyomei, eles são fracos fisicamente. Eles não têm força física ou força muscular maior que a desses 6. A definição de força física ou força muscular é a seguinte: força muscular consiste na força de um indivíduo que consegue exercer através dos seus músculos a força contra o objeto. Ou seja, o quanto de força aquela pessoa consegue aplicar com seus músculos sobre algo. Acho que todos nós aqui que estamos nesse vídeo sabemos o que é força muscular, não é? E apesar do ranking da autora, eu acredito muito, sério, muito, que até uma criança de 1 ano consegue olhar para os Hashiras e dizer quais são os mais fortes. Afinal é meio lógico, não? Olha o tamanho do Gyomei, olha o tamanho do Tengen, olha o porte físico do Sanemi, do Rengoku, do Tomioka, da Mitsuri, e depois olha o porte físico, a altura do Moichiro e do Obanai, olha a altura da Shinobu, o tamanho da Shinobu.
é muito lógico de quem são os mais fortes e quem são os mais fracos. Em Demon Slayer não é como nos outros animes que o cara fortão não é ninguém e o cara pequenininho dá um soco e mata o fortão. Demon Slayer não funciona assim. Isso é bem claro, a autora impôs isso desde o primeiro momento da obra. Você precisa ter força física para subjugar um Oni. E por isso que o Tanjiro teve muitas dificuldades lá no começo de suas missões, porque ele não tinha tanta força física, nem velocidade e nem resistência muscular. Ele era alguém fraco, e com o tempo ele foi evoluindo. E isso serve para os Hashiras também. Os mais fortes têm o melhor desempenho, os mais fracos têm dificuldades. Como a própria Shinobu descreve ter dificuldades em caçar os demônios, e se mostra triste por não ter músculo suficiente para conseguir cortar a cabeça de um Oni. Então, isso aqui a gente já entendeu. Vamos falar agora dos dois Hashiras de forma isolada, do porquê de Obanai e Tokito estarem abaixo dos outros Hashiras nesses quesitos. Primeiro, vamos falar de Tokito. Muichiro é alguém de 14 anos, que de acordo com seu ferreiro antigo, tossia sangue de tanto treinar e trabalhar para deixar seu corpo sempre no auge. Isso é dito durante o capítulo 119, porém essa frase é muito importante para a construção geral da obra. Quando juntamos a informação de que Muichiro treinava até tossir sangue com sua altura de 1,60 e 56 kg, percebemos que esse treinamento dele mantinha o seu corpo no auge, pelo menos para sua idade, sua altura e seu peso. Dificilmente Tokito iria passar disso, ele estava no limite do que o corpo dele permitia, e ele se esforçava ao limite do limite para conseguir se manter nesse nível. E mesmo assim, com todo esse esforço, ele continuava abaixo de Hashiras como Gyomei, Sanemi, Tomioka e Uzui, pelo simples fato da diferença de 7 anos no mínimo entre eles, o que interfere principalmente na altura, peso e composição física deles. Tokito era claramente abaixo desses que eram adultos. Isso tudo também impacta na diferença genética, que quando falamos de Gyomei e Tengen, é algo realmente surreal. Pessoas que têm uma altura considerável e um porte físico gigantesco, coisa que provavelmente nem na forma adulta Tokito conseguiria alcançar. O fato é, Muichiro tinha só 14 anos, por isso ele não conseguia acompanhar os outros Hashiras de forma justa nos aspectos físicos. Repito, ele era muito novo em relação aos outros Hashiras. É tipo comparar uma criança com um adulto, o resultado vai ser sempre o mesmo. Tokito era abaixo desses. Já sobre Obanai, diferente do Tokito, ele já era alguém mais velho. Obanai tem 21 anos, 1,62 de altura e pesa 53 quilos. Obanai, apesar de ser 7 anos mais velho que o Tokito, era quase da mesma altura, sendo um pouquinho, mas bem pouquinho mais alto, 2 centímetros ali, e ainda pesava 3 quilos a menos, mostrando que Obanai não teve só uma criação ruim, uma criação complicada quando ele era criança, mas também não tem a melhor genética possível, pelo menos não para um porte físico excepcional. Por causa disso, ele teve a sua velocidade e força física inferiores se comparadas com os mesmos Gyomei, Uzui, Sanemi e Tomioka que eu falei lá na parte do Tokito. E agora chegamos ao segundo fato aqui da lista. Tengen Uzui é o segundo Hashira mais forte e o pilar mais rápido. Obviamente, o ranqueamento que a autora fez com os Hashiras foi feito em suas formas bases, sem os boosts adicionais de Marca do Caçador ou Mundo Transparente. Uzui é alguém com uma genética abençoada, tendo 1,98 de altura e pesando 95 kg. Ele é o segundo Hashira mais alto e também o segundo mais pesado. Genética que é praticamente abençoada. Um cara com destaque físico e força muscular gigantesco. Por isso, a autora Koyoharu Gotouji descreve Tengen Uzui como alguém muito forte, praticamente ficando atrás só de Gyomei e Medima, que tem a genética surreal de ser gigantesco, um cara alto e pesado. Gyomei é praticamente o mais alto e mais pesado da corporação inteira. Já em relação à velocidade, Uzui é o Hashira que mais se destaca. Ele se desloca de ponto A até ponto B de maneira mais rápida dentre todos os pilares. A autora descreve Tengen como um cara rápido por ser um shinobi e usar a respiração do som, que por curiosidade é a respiração variante da respiração do trovão. Gotouji também destaca que Tengen Uzui parecia desaparecer na visão de Tanjiro e dos outros, coisa que nenhum outro Hashira se mostrou capaz de fazer durante a obra. Sanemi e Gil Tomioka são nivelados. Essa foi a única luta que tivemos entre Hashiras dentro do mangá de Kimetsu no Yaiba e aconteceu no capítulo 136.
Tomioka e Sanemi lutam um contra o outro durante o treinamento pilar. Sanemi inicia a luta trincando a espada de Gil, bem no comecinho da luta mesmo, mas Gil rapidamente se adapta à velocidade de Sanemi, se defendendo de seus golpes e buscando contra-atacá-lo. Apesar de chamar Gil de lento por não conseguir acertá-lo, Sanemi também não consegue chegar nem próximo de passar pela defesa do Gil, e no fim, os dois acabam em um empate com suas duas espadas de madeira quebrando ao mesmo tempo, após uma colisão de golpes mais intensa. Então, novamente, vamos voltar para a questão dos ranks que eu falei lá no comecinho do vídeo. Por qual motivo a autora faria isso se não fosse por um nivelamento? A autora fez isso porque ela é louca? Por qual motivo ela criaria um capítulo para fazer o Tomioka lutar com o Sanemi? Isso tem algum sentido para você? Me diga, se fosse só para um bater no outro, por qual motivo ela faria esse capítulo em específico? O capítulo, no final dele, do meio pra frente, só tem isso. Se não fosse por nivelamento entre Sanemi e Gil, isso não faria sentido, mostrando que tecnicamente os dois possuem pontos que se destacam, como a velocidade de Sanemi e a defesa de Gil Tomioka, mas que em geral, os dois são igualmente habilidosos. Isso reflete também na história dos dois na obra. Ambos são pessoas que perderam suas famílias para Onis, caçaram Onis desde muito novos, se tornaram Hashiras também uma boa idade, e possuem o porte físico praticamente equivalente, com Sanemi sendo levemente mais alto. A autora também deu a esses dois, no seu ranking de força física, a força física equivalente, ou seja, no sentido de força muscular, Sanemi e Gil eram iguais, eram equivalentes. A autora, nesses dois personagens, fez de tudo para ver um nivelamento tênue entre eles, então dizer que os dois não são equilibrados é meio que contradizer a autora. Bom pessoal, eu tô editando o vídeo aqui agora e percebi que ele ficou com material bruto gigantesco. Eu já editei mais ou menos 11 minutos e 40 de vídeo, então eu resolvi dividir esse vídeo aqui em 3 partes. Eu vou ir soltando ela bem aos pouquinhos aqui no canal, pro canal justamente não ficar sem vídeo nenhum. Então logo mais, eu vou estar soltando aqui no canal as outras 2 partes. Essa aqui é a primeira, eu vou explicar nas outras 2 o resto das explicações e frases que eu falei naqueles shorts. No mais, obrigado por ficar até aqui, e se você concordou ou não, sinceramente eu não me importo tanto, porque aí é a discussão entre você e a autora e eu não quero me envolver nisso. Entra lá no Discord do canal, um beijo, abraço e falou!